Olá, boa tarde, pessoal que está nos acompanhando na página do Facebook da Associação Espírita Fé e Caridade, nesse dia tão especial. Nós estamos aqui para celebrar os 104 anos da nossa associação. Hoje nós temos um encontro muito especial. A gente vai chamar aqui algumas pessoas que fizeram parte da história da associação, em momentos diferentes, e depois eles acabaram trabalhando juntos também. E eu já vou chamar, tá? Um por um. Vai ser uma entrevista aí com 3 pessoas muito especiais, muito legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de reviver e relembrar esses momentos. Mas para iniciar, e para a gente se sintonizar também, eu vou fazer uma leitura que vem do livro dos 100 anos da casa. Em 2016, a nossa casa, Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis, completou 100 anos, ou seja, ela foi fundada em 1916. Então, eu vou ler uma página aqui rapidinho, só para a gente conhecer um pouquinho da história da nossa casa, para quem ainda não conhece, tá bom? E uma curiosidade é que a nossa casa começou se chamando Federação, sabiam? Não era associação ainda, lá em 1916 começou se chamando Federação. Era um domingo de inverno em Florianópolis, em 1916. No mercado público e nas praças da cidade, as conversas eram sobre as comunicações que vinham da Europa. Segundo o jornal de maior circulação no estado, a Grande Guerra já trazia seus primeiros impactos na economia e nas relações alfandegárias. Nem a preocupação dos comerciantes e trabalhadores portuários, nem o frio, nem os assuntos corriqueiros tirariam a determinação de seu João Cândido da Silva e outros 20 amigos. Naquele domingo, 6 de agosto, eles se reuniriam em um importante encontro que daria início à Federação Espírita Catarinense. A recepção foi na casa de seu João Cândido da Silva, na rua Vitor Meireles, número 21, no centro de Florianópolis. Ao todo, 14 homens e 7 mulheres assinaram uma lista em apoio à fundação da federação. Boa tarde, Anete. Pessoal que está chegando, a gente está lendo aqui algumas páginas, né, umas informações sobre o início da nossa associação, que completa 104 anos nessa semana. Entre os principais objetivos da nova instituição constava o estudo das manifestações espíritas. A federação, dizia lá aquela ata de fundação, tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas, psicológicas e dar ao espiritismo federado uma orientação a mais exata possível de acordo com os trabalhos fundamentais de Allan Kardec. Bem, isso era lá 1916, né, pessoal? Para a gente também ter aí uma noção, no dia 1º de março, né, tem início as atividades da Escola Primária Allan Kardec, isso em 1919, 3 anos depois. Tinha uma escola que passou a funcionar na nossa casa. Curioso, né? Uma escola primária. Também em novembro de 1919, pessoal, oi Murilo, a gente tinha lá nessa Federação Espírita Catarinense, né, que antecedeu a nossa federação, é uma curiosidade, depois eu vou conversar mais com os nossos convidados sobre isso, começou a circular, né, na verdade adquiriu, né, essa federação adquiriu uma oficina tipográfica que deu permissão para a continuidade de uma publicação que já existia, que chamava A Luz, era uma publicação gratuita, né, então isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, essa divulgação do espiritismo, isso já existia desde a fundação da nossa casa lá, né, no início mesmo, nos primeiros anos, já tinha um informativo impresso, né, esse informativo chamava A Luz. E a casa chegou a adquirir aí uma oficina tipográfica para conseguir, né, fazer esse trabalho acontecer. Ai, eu estou ficando emocionada aqui com esse depoimento de vocês, pessoal. A Ana Carla dizendo que está 38 anos na casa, querida. É muito tempo, né, gente? É muito amor. Então, pessoal, antes de fazer jus aí ao apelido que eu já ganhei, né, que o senhor já me deu esse apelido de chorona, eu não quero ficar chorando aqui, eu vou chamar, então,
Sem mais delongas, vou chamar o nosso primeiro convidado, que é uma pessoa muito especial para a nossa casa, que é o seu Ayrton. Estou chamando ele aqui. Seu Ayrton, muito boa tarde. Muito obrigada por ceder o seu tempo aqui para a nossa tarde, para o nosso encontro. E eu sei que o senhor tem muita informação para trocar com a gente sobre a doutrina espírita e também sobre a sua jornada, o seu trabalho na nossa casa, na Associação Espírita Fé e Caridade. Seu Ayrton, quando o senhor chegou para trabalhar na casa, isso está lá no livro dos 100 anos, o senhor se deparou com uma situação um pouco diferente, até desse início lá, em que tinham 20 e poucos trabalhadores, né? Lá na retomada que aconteceu nos anos 70, do trabalho da casa, teve um período em que tinham muito poucas pessoas trabalhando, né? A casa estava realmente precisando de muita ajuda. E o senhor teve lá, né, seu Ayrton, e conseguiu trazer essa ajuda. Eu queria que o senhor, então, nos trouxesse um pouquinho sobre como é que foi essa reestruturação, esse período em que o senhor angariou aí os outros trabalhadores, né, que no final das contas acabaram dando uma nova face, né, retomaram alguns trabalhos e iniciaram muitos dos trabalhos que a gente tem até hoje, né, seu Ayrton? Uma boa tarde para o senhor, muito bem-vindo. Boa tarde, que a paz de Jesus esteja presente. Emília, é difícil falar da nossa querida associação sem controlar a nossa emoção. Em primeiro lugar, eu quero saudar a diretoria atual, através da sua presidente, a irmã Sandra, que ela possa ser iluminada, junto com todos os irmãos que compõem a diretoria atual. E quero fazer uma saudação especial aos nossos irmãos que mantiveram com muita, mas muita dificuldade esta casa funcionando. E nós tivemos a oportunidade de conviver com eles. O irmão Álvaro Reis, a sua esposa, a irmã Laura, lá da minha irmã, que nós tínhamos um apelido carinhoso de chamá-la Zangadinha, e o nosso irmão Manuel Marques, que foi presidente dessa casa, e na época ele foi considerado a parteira da Federação Espírita, porque ele construiu muitas casas espíritas aqui em Florianópolis. Florianópolis, não, em Santa Catarina. Eu, deixando passar um pouco a emoção, eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem rápida o que nós encontramos. Em primeiro lugar, eu atribuo uma série de atividades, tudo guiado pela espiritualidade. Eu cheguei em Florianópolis em 78 e eu estava na praia com uma filha, que nessa época tinha uma filha só. E tinha umas crianças brincando, e eu me aproximei dessas crianças que estavam brincando com a minha filha, e de repente se aproximou uma pessoa que era o pai daquelas crianças que estavam juntas. O Gilson. Nós nunca nos tínhamos visto. Começamos a conversar, e ele disse, você veio do Rio, eu também vim do Rio, começamos a conversar, você trabalha onde? Eu trabalho aqui, eu trabalho lá, etc e tal. Não sei por quê, como é que surgiu, parece, eu perguntei para ele, escuta, você é espírita? Não sei como. Eu estava vendo aquele cidadão pela primeira vez, sim, somos espíritas, etc e tal. Pronto.
Esse foi o primeiro impulso de reencontro de reencarnados, o Gilson e eu, na praia. Eu não me lembro do tempo, mas eu imagino que uma semana após uma coisa assim, eu marquei uma reunião com o Gilson na casa dele. Cheguei lá, ele me recebeu amavelmente, como sempre. E eu com uma papelada debaixo do braço e expus rapidamente para ele uma ideia que eu tinha na cabeça e um pouco dessa ideia materializada numas folhas de papel. E nessa folha de papel tinha um organograma de uma estrutura de uma casa espírita e essa estrutura, o Gilson olhou assim, assim, pô, legal, legal, coitado. Sim, mas já tem bastante gente trabalhando aqui. Tem quantas pessoas, gente? Tem 36 pessoas. Ah, que bom, sim, peraí, mas tem 36 pessoas no organograma. Atualmente, nós estamos em 4, que era o seu Álvaro, a dona Laura, a minha companheira, Maria Tereza, e eu. E ele olhou assim para mim, um pouco assustado. E eu comecei a conversar com ele, etc e tal. Ele disse, sim, afinal de contas, eu disse, não, eu estou lhe convidando para você ir trabalhar, porque você é espírita, etc. Aí comecei e fui direto ao assunto. E eu te espero lá para nós começarmos o trabalho, etc. Como toda e qualquer mulher, a Aninha apareceu e disse, não, peraí, nós vamos dar uma analisada, nós vamos conversar, depois nós voltamos a este assunto. Isso é coisa muito bem feminina, né? Então, esse foi o nosso encontro, que eu considero isso como um encontro bem dirigido pela espiritualidade. Então, demais desse organograma, então o Ivan apareceu, logo em seguida veio o Carlinhos, que eu chamo ele sempre, chamei ele carinhosamente o Carlinhos Aldir, com a dona Ivete. O Carlinhos, por sinal, nasceu num lar espírita, mas ele ainda não tinha começado a trabalhar pela doutrina espírita, se não me engano. Então, pronto, aquilo para mim foi um argumento muito forte para ele vir trabalhar, porque ele é espírita, etc. Então, era uma oportunidade, nós estávamos precisando, etc. Então, logo após veio o Ivan Azevedo, com a querida esposa dele, a Regina. Então, gente, a nossa primeira função na casa foi arrebanhar as pessoas para poder trabalhar. Porque sem recursos humanos nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Aí apareceu também, nós arrebanhamos o nosso irmão José Fernando Fonseca, que não conseguiu entrar aí o Fernando. Eu fui lá na Eletrosul conversar com ele a respeito, fui algumas vezes conversar com ele, até que um dia ele aceitou, foi na casa, etc. Então se engajou na casa, terminou sendo presidente da casa. Eu gostaria de dizer para todos, relembrar também a chegada do Nereu, porque eu andava arrebanhando as pessoas, até o brinco que eu ficava ali na porta da associação, quem passava na calçada perguntava, boa noite, meu irmão, boa noite, boa tarde, bom dia, você é espírita? Ah, sou, escuta, você não quer vir trabalhar aqui? Não, eu já trabalho no Amor na Unidade do Apóstolo, a Joana de Anjos, na Joana, né? Ali do lado, a Fé e Caridade, trabalho na federação, mas assim eu. Então, o irmão Sotomayor, o general Sotomayor, que era presidente do CREA, nessa época chamava-se CREA, Conselho Regional Espírita, era de Lages. Ele falou comigo, ele estava aqui em Florianópolis, eu era também presidente de um conselho, e ele estava em Florianópolis e me disse que estava vindo para Florianópolis, ele se lamentando que estava perdendo um grande trabalhador no centro espírita dele, que estava vindo para Florianópolis. Eu disse assim, mas eu estou precisando de trabalhador. Eu disse, olha, se você puder acolher ele aqui. Eu disse, olha, mas claro que eu posso. Sabe o que eu fiz? Rapidinho, fiz um ofício. Botei no papel, com a maior formalidade, peguei o nome do seu Nereu, todo o nome do Nereu, coloquei no ofício, e lá foi o general Souto com essa
correspondência. Um dia ele chegou, um dia eu estava na casa, me apareceu um cidadão muito sisudo, muito calado. Boa noite, boa noite. Eu estou procurando aqui o senhor Ayrton. Eu digo, é ele mesmo. Não tinha que procurar muito, que nós éramos muito poucos. A gente sempre estava ali. Aí ele não falou nada, meteu a mão no bolso, puxou o ofício e me mostrou o Nereu. E deu no que deu. A contribuição, o trabalho que ele fez, a experiência que ele tinha já trabalhado, principalmente na mediunidade. Foi uma época bastante, vamos dizer assim, de glória para todos nós, porque nós estávamos sempre muito ocupados e sempre a trabalhar. E sim, rapidamente, para dar uma fotografia física da casa, a casa terminava ali na sala onde é hoje a sala de passes. O salão e a sala de passes. A partir dali morava o seu Álvaro e a dona Laura. Então, a casa, o forro era de madeira, e caía cupim, a gente sentado ali, caía cupim, quando a gente estava sentado ali assistindo doutrina, tinha umas tábuas penduradas, o piso era todo, tinha buracos no piso, o Nereu eu acho que o Nereu pegou essa época também do piso lá, que tinha bastante buraco. As paredes, saíam pó das paredes, porque estava caindo o reboco, que era feito naquela época antiga com óleo de baleia, segundo os entendidos, e cal. Então, a situação, a instalação física da casa era realmente precária, mas muito precária. Então, havia necessidade de se fazer alguma coisa, porque começava a aparecer as pessoas, já começou um movimento, e um belo dia, eu sei lá, eu trabalhava ali pertinho, uma tarde eu entrei lá na associação, fazer lá sei lá o quê, e fui mexer com a parede. Estava com o martelo na mão, fui bater na parede, caiu um reboco desse tamanho. Pronto. Eu acho que o pessoal da espiritualidade empurrou aquilo, disse assim, vocês não têm coragem de fazer as coisas, agora vocês vão fazendo no grito. Caiu aquilo. Eu me lembro que eu telefonei para o Carlinho, não sei se você lembra disso, que o Carlinho, como engenheiro e gosta de obra, disse, oh, rapaz. Bom, iniciamos a obra na associação. O forro, inclusive o forro da associação, não tinha laje, o forro da associação, nós colocamos o forro, foi doado por uma pessoa que não vou citar o nome, que com certeza ele deve estar nos escutando no momento. Foi quem fez a doação do forro. E nós começamos a trabalhar. Eu gostaria de dizer aqui o seguinte: essa casa ela tem uma vocação espiritual de formação de trabalhadores espíritas. Nós reativamos, através da Maria Tereza, um jornal, como você acabou de ler há pouco, Emília, que tinha um jornal. Nós reativamos o trabalho na penitenciária que já tinha sido feito lá naquelas décadas. Hoje tem casas espíritas que têm trabalhadores que fundaram, impulsionaram a casa e eles se formaram, seus primeiros passos foram dados na Associação Espírita Fé e Caridade. Eu vou citar aqui rapidamente o que é pioneirismo dessa casa. Nessa época, essa aí já estava engajada, já tinha uma diretoria constituída, nós reformulamos o estatuto, nós colocamos no estatuto que só poderia haver uma eleição, uma reeleição na diretoria, porque naquela época era tradição, era a casa espírita do seu Álvaro Regis, a casa espírita do irmão Gilson, a casa espírita da irmã Ivete. Então, nós queríamos descaracterizar isso, colocar realmente como uma casa espírita. Então, vou dizer para vocês o seguinte, ó. O primeiro curso de formação de jovens para dirigentes da Casas Espíritas em Santa Catarina foi feita pela Associação Espírita Fé e Caridade.
o irmão Gilson e o Carlinhos estruturaram esse curso. Nós arrebanhamos pessoas para trabalhar esses jovens. Um dia desses eu encontrei com um dos irmãos ali, ficamos meia hora abraçados, chorando. Ele hoje tem uma empresa, um engenheiro, o Oswaldo, e tantos jovens. A irmã Patrícia, a irmã Carmen, mas tantos e tantos jovens que se formaram nessa casa. Nós introduzimos, através da Associação Espírita Fé e Caridade, o primeiro curso PPDE, que na época era PPDE, que hoje é ESD, né? O Espírito, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, junto com o COEM, introduzindo em Santa Catarina. Nós fomos chamados, como presidente na época, fomos chamados na Federação Espírita para explicar o que nós estávamos fazendo de diferente na casa, no movimento, etc, tal, que nós trouxemos isso de Curitiba, não dá para contar essa história, que essa história é um pouco longa. Nós trouxemos isso da Federação Espírita do Paraná. E eu recordo perfeitamente que eu me dirigia com todo respeito e com essa rudez que eu sempre tive na vida para a diretoria. Eu disse o seguinte: eu abandono os 2 cursos que eu trouxe de Curitiba se vocês me apresentarem um curso apostilado, devidamente estruturado, pedagogicamente, estruturado didaticamente, fundamentado pela doutrina espírita, como eu tenho aqui as apostilas. Se vocês me derem, estamos entendidos. Não me apresentaram nada, então nós continuamos fazendo o PPDE, que depois foi adotado, graças a Deus, por outras casas. Nós implantamos, inclusive, o Gilson com Carlinhos, enfim, os trabalhadores implantaram, treinaram pessoas de outros centros para poder fazer esse curso. Nós fizemos uma campanha de nível estadual do aborto. Fizemos palestras em corporações militares, no Corpo de Bombeiros de Joinville, que eu me lembro, em escolas, na Universidade Federal de Santa Catarina, em entidades maçônicas, né? Nós fizemos algumas coisas que deu um pouco de discussão muito grande. A associação tinha uma tradição no Natal, tinha uma fila de gente que descia aqui do Morro da Caixa, que ia até na Mauro Ramos, para receber um tal de um farnel. E a associação distribuía, o irmão Álvaro distribuía, confeccionava e distribuía com muito carinho umas fichas. Então, as pessoas apanhavam a ficha, mandavam o filho, mandavam o neto, o tataraneto, o avô, o bisavô, e uma família só recebia não sei quantos farnéis. Dava confusão, dava até briga. E um dia, numa certa feita, eu te falo porque fui eu, nem levei para a diretoria essa decisão, depois foi que eu levei para a diretoria. Eu disse assim: o ano que vem não vai ter mais isso na associação. Acabou, não tem mais isso na associação. Eu fui, logicamente, elogiado como espírito inferior, que tinha vindo das trevas para acabar com determinadas ações de caridade, etc. e tal, mas esse título a gente carrega com muita pena, mas faz parte da encarnação. Aí veja só, foi onde nasceu um serviço social estruturado através da esposa Maria Tereza Carreço de Oliveira, através dos jovens que subiam o Morro da Caixa aos sábados, chuvesse, vento sul, e nós levávamos um farnel para cada pessoa, para cada família que tivesse necessidade disso. Gente, eu tenho aqui uma coisa a revelar, Ivete, que isso me toca muito, isso. Naquela época, nós plantamos na espiritualidade a planta da Casa dos Girassóis. Por muitas e muitas vezes veio na minha cabeça, e eu comentei com vocês da diretoria da casa, que nós deveríamos fundar um ponto de luz ali naquele morro, etc, etc, tal. Eu não gosto de lembrar dessas coisas, porque às vezes me dá tristeza das oportunidades
que a gente teve de, de realização e não fez. Tudo por incompetência, por preguiça, sei lá por quê, Deus do céu. Porque tudo que nós quisermos fazer, gente, dentro da doutrina espírita, a espiritualidade está à disposição para fazer. Nós temos que fazer. Nós começamos uma obra gigantesca na associação com R$0 em cá, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para fazer a obra, se fez a obra inteira da associação. Então, isso também eu falo que foi um impulso vindo da espiritualidade. Eu tenho que me controlar, meu Deus, esse espírito fica me assediando. É muita emoção, seu Ayrton. O senhor não está sozinho. Todo mundo que está comentando aqui, eu acho que a emoção é generalizada, viu? Eu posso dizer que eu estou tão emocionada quanto o senhor, e a gente está aqui para pensar no que foi feito e para celebrar. Deixa eu andar, porque eu tô... Porque teve muito a fazer, com certeza, mas teve muito mais do que Deixa eu terminar aqui, então. Aí, então, teve... Nós formamos um encontro de casais, que eu não me lembro, o DIGE. Como nasceu, como foi impulsionado o DIGE? Eu tinha uma filha de um ano e pouco que corria na associação durante a doutrina e uma pessoa da diretoria, da diretoria, não, que ainda não estava bem formada, disseram o seguinte, que não tinha doutrina por causa daquela criança. Então, foi inventado colocar ali numa sala ao lado os colchonetes e botar umas crianças para ficar lá e um jovem tomar conta dessas crianças. Um jovem, olha o Digi. Um jovem tomar conta das crianças. Aí um dia uma pessoa muito conceituada no movimento espírita em Florianópolis, estava fazendo a palestra na associação, me chamou num canto e disse assim, presidente, que na época o presidente de Casa Espírita era uma pessoa, era um título assim muito, né, poderoso. Presidente, eu vou lhe dizer uma coisa com todo o respeito que o senhor merece. Casa Espírita não é creche. Tá certo, meu irmão, eu te agradeço pela orientação. Sabe o que aconteceu? Eu digo, nós vamos fundar aqui algo da associação para abrigar as mães, porque as mães queriam vir à doutrina e não tinham onde botar as crianças, não tinham onde deixar as crianças. O DIGE teve um impulso enorme devido a isso, devido a essa irmã que, graças a Deus, teve a coragem de chegar para mim e dizer, sabe como nasceu o trabalho de terça-feira, que deve existir até hoje, a doutrina de terça-feira à tarde, Emília, sabe como nasceu? Muita gente sabe disso. Uma senhora chegou depois terminou a doutrina, tinha umas senhoras conversando e dizendo que ela estava com problema sério em casa com o marido, porque o marido não entendia que religião era essa que ela frequentava, que só tinha atividade à noite. Que religião é essa? Gente, eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu saí ali da associação, peguei o carro, pirei o carro. Quando eu entrei no carro, Emília, te juro por Deus, eu levei um susto. Tinha alguém sentado no banco que disse assim, ô pouco inteligente, será que vocês não podem abrir um trabalho à tarde, de manhã? Eu olhei assim para ver se tinha realmente alguém sentado no banco. Não tinha ninguém lá. Eu digo, meu Deus, mas é mesmo? Trouxe a ideia. Mas aí tu não tem ninguém para dirigir. Como é que é? Quem vai dirigir? Apareceu gente para dirigir. Gente, se a gente se entrar para fazer as coisas aparecem para ser feitas. Foi o período da tarde. Então, gente, o jornal O Mensageiro nasceu. A minha companheira com vocação de jornalista, que ela abandonou no meio da vida dela, essa vocação foi para outro lado, fundou o Mensageiro. Nós conseguimos, junto à imprensa oficial aqui do Estado, imprimir esse jornal. Uma outra vocação espiritual que essa casa tem muito, mas muito grande. Na antiguidade, lá no começo, eles abrigaram um grupo chamado Discípulos de Jesus. Aqui tem o NEA,
núcleo espírita de arte, que eu tenho uma certa feita que eles não tinham onde estudar, onde ensaiar. Nós colocamos a Casa Espírita, a associação à disposição, e eles ficaram algum tempo utilizando a associação. É verdade, até hoje o NEA tem uma conexão muito forte, né, com a Associação Espírita Fé e Caridade. É uma conexão espiritual muito grande, né? É muito forte isso. Então, gente, eu quero terminar apenas dizer o seguinte, que eu tenho uma gratidão impagável com esses irmãos que ainda estão encarnados. O Gilson, a Aninha, o Carlinhos, a Ivete, o irmão Nereu, o irmão Azevedo, a Regina. Meu Deus, o DIGE, quando foi estruturado, serviu de exemplo para o estado de Santa Catarina, que a Aninha, junto com a Alice, a esposa do Américo, do Meco, como nós chamamos, e a Marilena estruturaram o DIGE, que também sofreu algumas explicações. Eu tive algumas vezes na federação explicando aquela metodologia, porque etc., porque fugia aos padrões, aos paradigmas, etc, etc, etc. Então, gente, que nós possamos fazer jus a essas oportunidades que vêm ao nosso dia a dia para trabalharmos dentro da doutrina espírita. Me perdoe a emoção, que eu devo ter atrapalhado muito o meu raciocínio e o entendimento de vocês. Que Muito nada, obrigado pela oportunidade. Viu? Vou fazer as palavras da Ana Carla as minhas. Gratidão. É só isso que a gente tem a dizer para o senhor. Muito obrigada, seu Ayrton. E, pessoal, eu vou chamar uma pessoa agora. Obrigada, viu, seu Ayrton? Obrigada mesmo pelo seu tempo, pelo seu coração maravilhoso, pelas lembranças lindas. Eu vou chamar agora para entrar aqui na nossa transmissão uma pessoa também muito querida na nossa casa e muito importante para os nossos trabalhos, que é a Dona Ivete. Dona Ivete, seja muito bem-vinda, viu? Agora a gente quer que a senhora conte um pouquinho para a gente a respeito desse trabalho que o senhor até comentou, que é essa conexão da casa com o maciço do morro, com, né, aquela comunidade que tanto nos ajuda. Olha, eu vou ser tua parceira na choradeira aí, Emília. Eu fiquei muito emocionada, gente. Aí, tô falando muito, e assim, o meu coração é de agradecimento. Né? Nossa casa está fazendo 104 anos, ela poderia ser uma bisavó, uma avó, mas ela é mãe, né? Hoje me veio muito forte ser mãe, e que deu tantos frutos, né? Então, assim, ó, meu coração é de agradecimento. Quando a Fabiana me falou, né, dessa oportunidade, desse encontro, e essa semana eu fiquei pensando muito nesses 42 anos que eu estou lá na associação, vieram muitas coisas na minha cabeça e eu, assim, meu Deus, meu coração está até batendo aqui pelas palavras do Ayrton, coisas que me vieram à cabeça, né? E eu me lembro, e Fabiana, até falar para a Fabiana que me veio à cabeça a semana inteira as pessoas desencarnadas que conviveram conosco, né? Que a associação, eu digo que foi um encontro de almas, e almas afins que a gente, né, adora, gosta muito de todas as pessoas, como a gente teve reencontros que a gente teve certeza, eu particularmente, que era um reencontro para o trabalho, né? E eu me lembro assim muito, muito, quando o Ayrton falou ali da reconstrução, pessoas que nos ajudaram, pessoas humildes. Eu me lembro, Ayrton, não sei se lembra da dona, como era o nome dela? A dona Nair e a dona Lourdes, eram duas irmãs. Me lembro que quando na primeira construção da reforma do centro, a Brita chegava ali na calçada e tinha que ir rapidamente colocar para dentro da associação. Ela, gente, humildade, mas de humilde, não de ser pessoa financeiramente humilde. Elas, a dona Nair, com um baldezinho, carregava a Brita, mas sem a gente pedir. Então, assim, de coração de agradecimento pela casa. Eu acho que a nossa casa espírita,
associação, isso eu faço um link com a Casa de Girassóis, o que ela tem de maravilhoso é o acolhimento que ela dá para as pessoas sempre. O acolhimento com amor, sem julgamento, né? Eu me lembro também, recordando os tempos antigos, nessa reforma, como o Ayrton falou, nós éramos muito poucos, né, Ayrton? Muito. E a gente nunca tinha dinheiro. Aliás, o espírito nunca tem dinheiro, é a nossa luta, né, até hoje, lá no Casa de Girassóis. E eu me lembro que a Ana e eu, a gente colocava 2 mesinhas lá na Conselheiro Mafra, ali em frente ao camelódromo, a gente deixava as nossas crianças na escola e a gente, com 2, 3 mesinhas, a gente ia fazer brechó para arrecadar dinheiro para essa primeira reforma. 2, 3 vezes por mês a gente ia lá durante meses e a gente arrecadava um bom dinheiro do brechó. Me lembro também, com muito carinho, né, da Inezinha, que uma vez a gente fez, na segunda reforma, a gente fez um café colonial muito grande lá no Paula Ramos. Lembra, Inezinha? Eu sei que a Inezinha está nos escutando. Então, assim, as dificuldades, hoje em dia, né, com a mídia, com o WhatsApp, a gente faz as campanhas e, graças a Deus, as pessoas são tão boas, tão maravilhosas, que nos atendem muito rapidamente, né? Mas naquele tempo nós tínhamos muitas dificuldades. Então, a gente promovia muitos desses encontros, desse café e tudo, para arrecadar dinheiro para a associação. E eu quero fazer um agradecimento mesmo a todas essas pessoas que o Ayrton falou, né, do Ivan, da Regina, do Fernando, da Inezinha chegando, do Ivan, Regina, Alice Américo, a Marilena, que deu um grande impulso no Digi, né, através da arte, levando a arte, através da educação, através da arte, que nos auxiliou muito. E um agradecimento muito especial à Ana e ao Gilson, que hoje eu e o Carlos estávamos falando, que o Gilson foi lá na nossa casa levar esse cronograma das 30 pessoas que o Ayrton falou, né? Foi mostrar e nos convocando, né? E assim, para nós, a gente só tem que agradecer esses 42 anos. Eu era uma jovem, eu tinha o quê? 25, 26 anos, não entendia nada da doutrina espírita. E quando eu me aposentei, eu disse, pô, agora é a oportunidade de eu estudar. E eu e o Carlos fomos o primeiro coordenador de PBD da tarde, o Ayrton e o Carlos foram da noite, os primeiros. E depois veio a Carmen, que a gente fez uma duplinha por 7 anos no PBDE. E na evangelização, fiquei 15 anos, e a evangelização foi a porta para a abertura da nossa Casa de Girassóis, juntamente com a Bel. Éramos a Bel, o Rony. Eu me lembrei muito dos encarnados, me lembrei muito do Rony, junto com a Diva. Nós 3 ficávamos horas lá na frente da Casa de Girassóis, né, quando foi a doação da casa, e a gente ficava planejando o projeto inicial. A Diva, muito querida, mãe da Elisa, nos ajudou muito. Depois veio a Janete com a parte financeira. A Janete sempre pegou essa parte, nossa grande companheira. E a gente sempre teve, assim como na associação, aí falou, uma diretoria, uma equipe sempre muito boa, muito de confiança. Um passava para o outro, né? Era o Fernando, era o Nereu, era o Carlos, era o Gilson. Até eu fui presidente sem muitas condições. Mas a gente sempre teve uma equipe muito firme, muito confiança até hoje, né? Graças a Deus as meninas estão aí, a gente, nossa, tem que agradecer muito, muito. E eu me lembrei muito, o seu Nereu e a Ayrton, da Dona Carmen. A Dona Carmen, eu acho que foi uma dessas que o espírito cutucou o Ayrton no carro para abrir à tarde, porque o marido dela era um que não entendia, ele ficava na esquina para ver onde que ela ia, porque ele não entendia onde que ela ia, que ela voltava tão feliz, tão realizada. Queria saber, né, onde que era, o que era isso, mas não entrava no centro espírita. Então, às tardes de sábado, às tardes de terça-feira, eu trabalhava, mas quando eu estava de férias, eu adorava ir terça-feira lá, porque tinha um clima tão gostoso, como até hoje tem, né? E eu me lembro, veio com saudade, o grupo era o grupo das vovós, que faziam artesanato. Vou mostrar foto, Emília.
Essa foto aí, gente, todas desencarnadas, graças, olha, nossa, elas devem estar assim, ó, lá no plano espiritual, como a dona Carmen, a dona Violeta, que fazia parte desse grupo, dirigidos, me lembro, pela dona, esqueci o nome dela, dona Cristine, não, esqueci o nome da pessoa, mas esse grupo das vovós se reuniu lá na última sala, e ele deu origem até hoje, o grupo Flores do Bem, né, que é do artesanato. Esse grupo fazia muitas atividades. Eu tenho até hoje, há 30 anos, um tapete feito por este grupo, um tapete que eu uso no meu lavabo, que a Ana, que comprou do grupo e me deu. Então, gente, eu tenho certeza que essas pessoas desencarnadas que passaram por lá, na nossa casa, esse mesmo agradecimento, essa gratidão que eu tenho no meu coração, do plano espiritual, tenho certeza que elas têm também. Quando eu lembro daquela dona Nair carregando no balde as britas para a nossa associação, foi um gesto de humildade que me fez assim, eu pensei assim, meu Deus, que gesto lindo de humildade, e assim, ó, de gratidão, né, pela nossa casa. Quantas pessoas maravilhosas no PBDE, que eu lembro até hoje, que passaram por lá, que hoje estão na casa, né? Rinaldo passou pelo PBDE, as meninas, a Elisa na evangelização, Max, né? A Elisa, o Max, a Patrícia, minha grande parceira, que a gente ia pelo CREA, era CREA, né? Muitos cursos a gente participava junto. Depois da Casa dos Girassóis, veio que a gente foi a ponte, a nossa associação, como eu falei, que é uma mãe que gerou muitos frutos, e um dos frutos muito importante para mim é a Casa de Girassóis, né? Que a gente está lá com muito amor, com muito acolhimento, a gente ama de paixão, e é um fruto dessa mãe, né? Como também me lembro da Maria do Carmo, que criou o CEAFES e o Recanto de Luz lá, que saiu, ela frequentou, né, o PBDE juntamente com a Ayrton, com o Carlos. Mais uma pessoa que eu não me lembro também fundou outro centro espírita. Então, assim, a minha vida, tudo que eu sou hoje, a pessoa que eu sou, eu mesma, para minha família, para meus amigos, eu devo muito, muito à associação. Muito mesmo. Eu agradeço de coração todas as pessoas que por lá passaram, encarnados e desencarnados. Depois vieram, né, o seu Nelson, Wilson, muitos, não vou lembrar de todo mundo, mas eu me lembrei muito do Gileno, do PBDE desencarnado. Olha, foi uma semana que eu lembrei de muitos desencarnados, Dalva, duas Dalva, a primeira esposa de Randolfo, que era uma doçura de pessoa, que fazia parte do nosso grupo mediúnico, e a Dalva, né, nossa companheira, que serviu, né, tantos anos aí a associação, que ela, né, está no plano espiritual, que ela receba o nosso abraço de gratidão. Então, eu tenho muito que agradecer, agradeço a todos vocês, agradeço muito essa oportunidade, Mília, a nova diretoria, as meninas maravilhosas, todos que frequentam a nossa casa. E muito obrigada. Agradeço de coração e muito obrigada mesmo. Que bom, Ivete, muito bom ouvir a senhora. Obrigada mesmo. Porque matei a saudade. Deu para matar um pouquinho da saudade à distância. Obrigada, viu? Uma delícia essas memórias, né? E a Casa de Girassóis faz um trabalho tão bonito, né, com as crianças, e sempre está precisando, né? O pessoal que está aqui ouvindo, que às vezes está se comovendo, saibam que vocês também podem ser os trabalhadores desses lugares todos que foram iniciados aí pelo seu Ayrton, pela Dona Ivete, e por mais uma pessoa que eu vou convidar agora. Dona Ivete, querida, beijo no coração, tá? Um beijo no seu Carlos também. Tudo de bom. Então, agora eu vou convidar mais um trabalhador da nossa casa, da Associação Espírita Fé e Caridade, que teve um papel muito importante também na parte dos estudos, e principalmente estudos mediúnicos, né, seu Nereu? Uma boa tarde para o senhor, seu Nereu. Estava aí assistindo, né? Desculpa a choradeira, seu Nereu, não aguentei hoje de novo. Boa tarde, Emília. Querido. Boa tarde aos nossos irmãos que estão acompanhando
nosso bate-papo, falando desta casa extraordinária. Seu Nereu, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história com a Casa Espírita, com a Associação Fé e Caridade, principalmente a parte dos trabalhos mediúnicos, que ali nos finalzinho da década de 70, o senhor também tomou a frente do COEM, né, do estudo da mediunidade. E como é que foi naquela época e como é que o senhor conduziu esses estudos? Tudo bem, primeiro eu quero dizer a vocês que eu sou muito grato, principalmente ao Ayrton, né, que me convidou para vir para esta casa, uma casa que poderíamos dizer abençoada, como todos os centros espíritas, mas que ela tem uma função muito importante. O Ayrton já falou, já relatou todos os acontecimentos, e eu também cheguei um pouquinho atrasado, um ano depois deles, encontrei a casa ainda em desenvolvimento, e realmente havia uma necessidade maior de expansão. E isso foi ocorrendo normalmente, né? Cada momento, cada instante, ia aparecendo as oportunidades de trabalho. Eu só gostaria de lembrar primeiro que eu, na minha vida espírita, eu não medi esforços para assumir compromissos. Nós temos que entender, como espíritas, que a gente tem que realmente participar ativamente, porque a prática, a ação, é a que mais nos ensina a levarmos a nossa vida para uma reforma íntima, para um avanço espiritual. Mas como você pediu para me falar, justamente, quando eu cheguei na casa, eu encontrei justamente um trabalho, né, um trabalho mediúnico, mas um trabalho ainda não muito bem organizado para a parte de desobsessão. O Ayrton dirigia, eu não acompanhava bem, mas era tudo com esforço, com dificuldade. O primeiro trabalho que eu assumi realmente foi o COEM, que eu trouxe justamente de Lages, porque fomos nós, lá de Lages, que fomos buscar justamente o COEM no Caminho de Luz de Curitiba. Nós íamos toda semana, uma vez, a Curitiba, a conhecer, aprender, estudar, e trouxemos, então, o COEM para Santa Catarina. E eu cheguei aqui, eu coloquei justamente esse trabalho. Como também, mais tarde, coloquei o trabalho de irradiação, que é um trabalho que eu tenho como muito importante, porque é uma forma clara, nítida, de nós levarmos aos necessitados, às pessoas doentes, às pessoas carentes, aquelas que precisam de consolo e de orientação. E justamente foi esse trabalho também. Mas eu sempre assumi também a parte doutrinária, dirigi muitos anos o trabalho de doutrina, a parte doutrinária de terças-feiras à tarde também, fiquei muitos anos dirigindo, justamente com o nosso irmão Marino, que já desencarnou, ali depois assumiu também a nossa irmã Inezinha. Enfim, então, aparecia oportunidade, eu procurava colocar tudo aquilo que eu tinha de prática e conhecimento para que a gente pudesse justamente fazer com que a casa desenvolvesse e crescesse para que desse o melhor para aqueles que vinham até ali em busca de alívio, de socorro, de amparo. Então, nós já ouvimos o Ayrton, relatou todas as dificuldades, mas a Casa Espírita, realmente, a associação, é uma casa que foi escolhida justamente, como já falou o Ayrton, né? Foi escolhida para ter um movimento um pouco diferente de muitas outras casas espíritas. Então, a gente tem que estar ciente disso, é uma prova de que nós não estamos sozinhos, o mundo espiritual está sempre presente. Eu considero esse número de pessoas que começou com o Ayrton com essa tarefa de angariar, de buscar as pessoas, então isso aí é um fundamento e mostra que nós realmente somos dirigidos. Eles arrebanharam esse grupo que ficou por anos e anos, não foi por 5 anos, 10 anos, não, foi por muitos anos, e ainda continuamos ligados a esta associação, justamente isso prova de que fomos escolhidos, arrebanhados,
para que a gente desse, né, uma condição melhor, uma estrutura maior, para levar o espiritismo àqueles que realmente se adaptaram e querem conhecer a doutrina. Então, isso foi um trabalho extraordinário. Agora, eu gostaria de lembrar, não posso falar muito mais, viu, Emília? Não sei se tens alguma outra pergunta, porque o Ayrton já relatou tudo. A luta foi muito grande, muita dificuldade, mas nós fomos escolhidos. Isso nós temos certeza, fomos escolhidos porque todos assumiram e permaneceram na luta, e muitos de nós ainda estamos ali, lutando e mantendo esta casa. Então, eu poderia falar. Então, eu tenho uma pergunta assim, muitas pessoas estão aqui no chat, aqui nos comentários, comentando Sim. que foram recebidas pelo Senhor nos seus primeiros dias, ou na sua primeira experiência na nossa casa espírita, algumas décadas atrás, né, anos atrás, Sim. e eu queria que o Senhor nos contasse, para quem é trabalhador da casa espírita hoje, né, na realidade que nós estamos vivendo, como deve ser a acolhida de pessoas que chegam na casa, hoje online, né, mas mesmo no momento que o novo normal se instaurar e nós pudermos receber novamente as pessoas fisicamente, o que o senhor usava nos seus atendimentos fraternos, nos seus acolhimentos, que o senhor pode ensinar e nos dizer para os trabalhadores da casa que estão hoje lá? Sim, olha, é um princípio básico, né? É o da gentileza, tá? Porque quando nós chegamos na casa espírita, nós não temos muita noção. Há pessoas até que entram meio medrosas, meio desconfiadas, né? Assistem uma doutrina e vão em busca sempre, os primeiros passos, sempre na busca, né, de um recurso, de uma ajuda, de um consolo, de uma orientação. Então, nós temos que estar muito atentos, né? A minha base sempre foi de acompanhar as pessoas que chegam na casa. A minha avaliação primeiro era esta: se eu via que a pessoa estava frequentando, se ela ia certinha, se ela cumpria, que ela estava lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já começava a procurá-la, ia conversar, né? Perguntava os motivos que estavam ali, qual era a razão de tudo, e a gente já começava a manter um certo entendimento e demonstrava a eles justamente que a casa é para todos, basta que nós queiramos trabalhar, fazer alguma coisa. Eu tenho justamente na doutrina espírita não sei se é uma vantagem, mas eu dou oportunidade a todos. Eu não espero que as pessoas se formem, se tornem conhecedoras profundas da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma escola, então nós podemos entrar já no primeiro ano, né? A gente entra e vai trabalhando, vai aprendendo e vai também sentindo que ela tem capacidade para orientar, para atender, né, para consolar e esclarecer. Então, com o tempo, nós vamos aprendendo. Então, este foi o caminho que eu tomei, quer dizer, a pessoa, quando eu sentia que a pessoa justamente estava com disposição de conhecer e querer ser espírita, eu a trazia para um grupo. Eu tenho no grupo de desobsessão, por exemplo, pessoas que, eu não sei se um outro dirigente colocaria trabalhar num grupo de desobsessão, porque era considerado uma pessoa muito crua, né? Então, mas quase todos que estão lá no grupo entraram assim, ficaram até admirados de eu convidar, né, que eles iam participar. O que importa é a direção, então tem que saber como dirigir. Então, você tem que entender isso, o dirigente tem que saber controlar o grupo, né, harmonizar, e sempre com muito carinho, com muita delicadeza, ouvindo, né, entendendo as falhas, porque é de suma importância nós entendermos. Nós não somos iguais, nós temos dificuldades, né? Todo grupo que se forma sempre tem as diferenças. Tem pessoas que têm pensamentos diferentes, tem pessoas que não concordam com determinadas coisas. Então, a gente tem que ter uma certa paciência para poder controlar e manter a harmonia no grupo. Então, é como o trabalho... A espírita é uma grande escola mesmo para todos nós, né? Justamente. Sioneri, eu tenho uma pergunta aqui, da Larissa Martins, uma curiosidade dela, que eu acho que pode ser curiosidade de outras pessoas também. Antes da gente encerrar, se ela quiser
né, compartilhar com a gente. A Larissa pergunta qual foi o seu primeiro trabalho na doutrina. Meu primeiro trabalho na doutrina foi na farmácia homeopática, porque no meu tempo os centros espíritas tinham a farmácia homeopática, que davam justamente, né, a consulta mediúnica. E o meu trabalho era só colocar a aguinha na garrafa. Eu não colocava a homeopatia, eu só colocava a aguinha na garrafa. Depois me deram mais uma tarefa, de anotar o nome das pessoas. Tinha que pegar o nome direitinho, né, para passar para os médicos fazerem a consulta. Esse foi o primeiro trabalho na casa. Depois, quando eu já estava frequentando a doutrina, eu fui convidado a participar do grupo que ia ao morro visitar as famílias e levar, né, o alimento, levar o evangelho no lar. E tinha um grupo também que ia de jovens, que já ia pregar o evangelho para as crianças do morro. Então, esse trabalho já comecei e até marquei a data, 25 de março, tá? Do ano de 1967. Tá? Então, esses foram os primeiros trabalhos. Logo depois, eu assumi também para fazer doutrina, certo? Legal. Porque eu sou um pouquinho corajoso, viu? Eu dando a oportunidade, devagarinho eu vou, porque às vezes eu penso assim, eu errando, eu estou aprendendo. Seu Nereu deixou uma herança para nossa casa também, que são outras trabalhadoras, né? Que vieram depois do senhor. E eu vou convidar uma delas, porque a gente está chegando aí na nossa hora. Mais uma vez, muito obrigada, seu Nereu, Dona Ivete, seu Ayrton, pelas histórias, pelas lembranças, por essa troca maravilhosa. E eu quero chamar aqui, então, a Fabiana. Oi, Fabi. Boa tarde. Oi, boa tarde. E a gente vai fazer, então, o encerramento, né, Fábio, dessa live maravilhosa. Gostaria que tu botasse a Ivete e o Ayrton, se eles ainda estão vivos conosco. O Fernando também, Fernando Fonseca, que está conosco, ia fazer o nosso encerramento, mas deu problema de áudio, né, Fernando? E o Fernando mandou para nós aqui uma mensagem, que eu vou tentar ler, Fernando, para o nosso encerramento. Eu estou sendo a médium do Fernando nesse momento. Levamos nossos corações para a nossa casa amada, casa de Jesus, casa de amor. Envidamos nossos corações de gratidão pela oportunidade de servir. Nossas almas se unem aos irmãos do plano espiritual para acender um grande sol de amor nesse templo de amor. Que o Cristo ilumine os corações das almas que aqui se albergam na busca de luz e paz. Por elas nós viemos, por ela nós estamos aqui, para aprender a amar servindo. Que o poder e a glória do Cristo iluminem o trajeto dessa casa e de todos nós. Felizes por servir a casa do Cristo. Nossa paz é a paz do Cristo. Que a luz do Cristo permaneça em nós. Gratidão a Jesus, mestre e amigo de todo sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade amiga que está conosco. Obrigado a todos os amigos. Assim seja. Assim seja.